Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Pai, queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que ela faz morada nos nossos corações, ó Pai. E ela é apta, Pai, para nos livrar do mal, ó Pai. Para nos dar, ó Pai, entendimento. Ela é apta, Pai, para limpar o nosso pensamento, ó Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia. Nesse momento, ó Pai, há muitas pessoas, ó Pai, com o coração triste, ó Pai, atribulado. Mas a tua palavra diz que não é para a gente temer, ó Pai. Que o dia do Senhor ainda não chegou. Sabemos que está próximo, mas ainda não é a hora. É verdade. E nós sabemos, ó Pai, que quando chegar a hora, ó Deus, muitas pessoas vão estar preparadas, mas muitos não vão estar, Pai, infelizmente. É como diz a tua palavra, Pai, muitas pessoas vão estar dispersas. Muitos vão estar, ó Pai, fazendo coisas, ó Pai, para si própria, para seus deleites. Não vão estar voltadas para ti não, Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que a tua misericórdia está sobre nós, ó Deus. E nós cremos que o Senhor vai nos dar o livramento, ó Pai, de todo o mal. E no dia do Senhor vamos estar preparados para a honra e louvor do teu nome. Eu te peço, ó Pai, que nesse momento, Pai, visita os teus filhos, ó Pai, que estão nas suas casas, ó Deus, trancados. Sabemos que é necessário que nós ficamos, ó Pai, nas nossas casas, na quarentena, fazendo conforme nossos governos estão pedindo, ó Deus, porque é o melhor para cada um de nós. Nós pedimos o teu livramento, ó Pai, que venha do alto céu, não é do homem não, Deus. Porque sabemos que o Senhor nos guarda, porque vigia, ó Pai, a sentinela, diz o Senhor, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, estar mais vigilante nesse momento. Queremos estar voltados, ó Pai, para Ti, não para as coisas do mundo, porque está acontecendo. Não para as coisas, ó Pai, que muitos estão falando que vai acontecer ou que deixaram de acontecer, ó Pai. Mas nós queremos confiar somente em Ti, ó Pai. Porque a Tua palavra é verdadeira, ó Pai. As Tuas escrituras estão aqui, ó Pai, para nós, ó Pai, nos deleitar sobre elas, Senhor, e aprender de Ti. Porque sabemos que o dia do Senhor está próximo sim, mas ainda não é a hora, ó Pai. Sabemos que vai ter muitas tribulações, muitas coisas vão acontecer, terremoto, guerras, doenças, como estamos vendo aí, ó Pai, peste. Mas o Senhor está conosco para nos proteger, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que os dias são maus. Mas aquele que está com o Senhor, Pai, se deleita, ó Pai, na Tua palavra e descansa, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que a nossa paz não é a paz do mundo, não. É a paz que vem do Senhor, que refrigera a nossa alma, que nos dá descanso, que nos dá alento. Louvado seja Deus por isso. Grande és Tu, Senhor, que está com a mão sobre essa terra, ó Pai, que está com as mãos levantadas. Sabemos, ó Pai, que está tudo no Teu controle. Louvado seja Deus por isso, porque nós confiamos que está sim, ó Pai, sob o Teu controle todas as coisas, pois Tu formaste, Tu criaste todas as coisas, e nós confiamos em Ti, ó Deus. Queremos pedir, ó Pai, para os países, ó Deus, que está também, ó Pai, passando por esse momento difíceis, como o Brasil está passando. Visita, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que estão desesperadas, que estão acamadas, ó Pai, esperando uma cura. Sabemos, ó Deus, que a cura que eles precisam é a cura que vem do Senhor, Pai, para que eles possam descansar, ó Pai, o espírito deles, ó Deus. Que se tiver de vir a cura carnal, vai vir sim, ó Pai, porque Tu permitiu, ó Deus. Pai, também quero Te pedir, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que nesse momento estão acamadas no nosso Brasil, ó Pai, estão no leito, não somente pelo coronavírus, ó Pai, mas por outras doenças. Estamos preocupadas somente com esse vírus, mas tem muitas pessoas nesse momento que choram de dor, Deus.
Mas o Senhor vai de encontro nessa hora, essas pessoas, ó Pai, que estão nos leitos, para que elas possam, Pai, ter esperança no Senhor, Pai. Pai, também quero te pedir, ó Pai, pelos os presídios, Deus. Tem muitas pessoas, ó Pai, nas cadeias, passando por dificuldade, por um momento que é tão difícil, acredito eu, que não é fácil estar lá, ó Pai, aprisionado. Alguns porque deve sim, outros inocentes. Então visita nessa hora, ó Pai, e põe a tua mão sobre cada um conforme o teu querer, Jesus. Também quero te pedir, Pai, pelos orfanatos, Pai. Tantas pessoas, tantas crianças ali nos orfanatos e pessoas ali que trabalham. Acredito que está aflita também, ó Pai, com esse momento. Mas vai colocando a tua mão poderosa sobre elas e derrama o teu refrigério, a tua paz. A paz que excede todo entendimento, ó Pai. Quero te pedir também, ó Deus, pelos abrigos, ó Deus, que tem muitas pessoas ali, muitos velhinhos, que estão ali, ó Pai, até mesmo na esperança de vir um visitante, um familiar visitar eles. Mas, ó Deus, tem alguns que não podem receber visita, porque está sendo restritas as visitas, ó Pai. Alguns até podem entrar, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está com cada um ali, fazendo, ó Pai, conforme o teu querer, para que eles não possam ser contaminados, Deus. No nome de Jesus, ó Pai, visita também as empresas nessa hora, ó Deus, que estão passando por um momento difíceis. Pessoas correndo o risco de perder emprego, porque os seus empregadores, ó Pai, não sabem como fazer para poder fazer a folha de pagamento, para estar pagando as pessoas. E também outras que estão saindo de férias, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, dos empresários, das pessoas, ó Pai, que depende, Deus, dos empregos. Visita cada um também, derrama a tua paz, porque tem pessoas aflitas nessa hora, os trabalhadores da tua terra, ó Pai. Então, ó Pai, eu te peço, ó Deus, sobre as igrejas também. Muita gente, ó Pai, estão nas suas casas, ansiosos, ó Pai. Uns, ó Pai, tá buscando te servir, buscando ouvir da tua palavra, ler a tua palavra. Outros, ó Pai, estão dispersos nesse momento. Então visita cada um nessa hora. Vai derramando, ó Pai, a tua paz, a tua misericórdia, para que eles venham se deleitar no Senhor e descansar, Deus. Porque sabemos que tudo vai passar no tempo do Senhor, porque a tua hora é perfeita, ó Pai. Queremos, ó Pai, pedir por aqueles, ó Pai, que estão trabalhando também. Tem algumas pessoas que estão trabalhando, tem irmãos que estão trabalhando, não puderam deixar o seu posto porque trabalham em serviços essenciais. Então cuida deles para que eles não possam ser contaminados, Pai. E derrama, Pai, sobre eles a tua paz, ó Pai. E que sejam livrados de todo mal, ó Pai. De toda peste perniciosa, Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus eu peço pelo teu povo que está ao redor, ó Pai, do nosso país. Aquelas pessoas que não estão com seus entes queridos. As pessoas, ó Pai, que queria muito estar com seus pais, com seus familiares, nesse momento não pode. Tem que estar nas suas casas para se proteger. Então, ó Pai, dá calma para cada um deles, em nome de Jesus. E visita, ó Pai, todos aqueles que estão abatidos. É no nome de Jesus que eu oro, agradecida por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio e há de fazer. Amém. Glória a Deus. Ao adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo
onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Murcha e mata o amor, ainda quando for custoso. Nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores. Salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho. Deixa amor, deixa amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama. Onde reina o amor. Graça e a paz, queridos e amados. Louvado seja Deus por podermos nos encontrar através deste canal e aqui podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estou sendo desafiado a falar sobre um tema da derrota para a vitória. E eu pretendo falar em duas partes. Primeiramente, quero focalizar a questão da derrota. E no segundo momento, quero falar a respeito dessa derrota que foi para a vitória. O texto que eu escolhi é a passagem de Josué. Josué, a partir do capítulo 7, onde nós temos ali a história da derrota e a história da vitória. Diante da mesma nação, o povo de Israel enfrentou a cidade de Ai. E ali eles foram derrotados, vergonhosamente derrotados. E depois, no segundo momento, eles vão enfrentar novamente a cidade de Ai e vão sair vitoriosos. O que mudou? Nós iremos falar sobre este assunto nesses próximos 2 estudos da Palavra de Deus. Antes eu gostaria de ler com você Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória. É assim e sempre o será. Nós precisamos, independente de confiar em quê? Confiar no Senhor. Não importa como o Senhor
vai nos oferecer essa vitória. Mas a nossa confiança tem que estar nele, somente nele. Quero começar dizendo para você que muitos aprendem a progredir, a prosperar no momento de crise, no momento de tragédia, no momento de fracasso. Vai da pessoa ela observar o que ela está passando para tirar daí lições para a sua vida. Os chineses costumam dizer que a crise é uma grande oportunidade. Bom, isso a gente até sabe, mas ninguém quer experimentar uma crise, ninguém quer experimentar um fracasso, ou uma tragédia, ou uma derrota para alcançar o sucesso, a prosperidade, a vitória. Ninguém quer alcançar diretamente a vitória, o sucesso, a prosperidade. Então, talvez por isso que muitos não consigam olhar para aquele momento de fracasso, de derrota, com um aspecto positivo. E nós precisamos ser fortes quando passamos por algum insucesso, por alguma coisa que não saiu conforme planejado. O Salomão, no livro de Provérbios 24:10, ele fala assim: se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, ele evidencia, ele afirma que há um momento, que há um dia de angústia. Segundo John Maxwell, a diferença entre as pessoas medianas e os empreendedores é a sua percepção e a sua reação diante dos fracassos. Como reagimos diante de uma negativa? Paul J. Meyer confirma: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isto. A vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo. Irmãos, tá vendo? Então nós vamos reportar o êxodo do povo de Israel que está indo em direção à terra prometida. Canaã é o objetivo. Canaã é o sucesso, é a vitória que eles querem alcançar. Mas nesse percurso muitas e muitas coisas vão acontecer. E nós vamos focar um destes momentos. O momento em que houve uma derrota vergonhosa e que logo em seguida ocorreu uma grande vitória. Israel, após a grande vitória e poderosa vitória sobre Jericó, todos conhecem a história das muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, mas diante de Deus elas caíram. Agora, ao se preparar para uma batalha que era muito menor, muito pequena em relação a Jericó, uma cidade chamada de Ai, está ali registrada em Josué capítulo 7, vai sofrer uma grande derrota, uma vergonhosa derrota. E qual vai ser a causa dessa derrota? A causa da derrota é uma causa coletiva. Coletiva. Por quê? Porque uma pessoa representando uma família vai cometer um pecado. E essa pessoa representando uma família vai colocar em risco todo o povo de Israel. Mas Israel precisava continuar marchando. E Ai precisava ser enfrentado, precisava ser derrotado. E não importa quantos erros venhamos a cometer, o pior erro de todos é não tentar de novo. Essa é a grande verdade. Alexandre White, ele diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Estamos sempre recomeçando. Graças a Deus, porque eu estou vendo aí pessoas que estão acessando o nosso canal e são pessoas que também
talvez já tenham sofrido alguma derrota, mas a vida cristã é cheia de recomeço. A vida cristã vitoriosa, disse Alexandre White, é uma série de recomeços. Então vamos ver o que houve realmente em relação à derrota e o pecado que foi cometido, conforme Josué capítulo 7. Você vai poder acompanhar na sua Bíblia. Como falamos, após uma experiência maravilhosa, que foi a derrota de Jericó, quando o povo de Israel saiu vencedor, derrubando aquelas muralhas. De repente, deparamos com uma série de fracassos. Sim, as coisas vão perder o ritmo, mas de alguma forma isso vai servir para instrução. E aquela emoção forte daquela vitória que eles haviam conseguido há pouco tempo, agora começa a ser substituída pela agonia de uma derrota. Encontra-se ali a história da vida, com a qual temos que lidar no percurso diário das nossas vidas. É isso que precisamos lidar, precisamos estar a viver a vitória, mas também saber como reagir num instante, no momento em que alguma coisa sair fora do planejado. Entre uma grande vitória e uma derrota, vai um passo, muitas vezes até pequeno. Alguma coisa escorregou. E é uma triste verdade da realidade do mundo pecaminoso, o fato de podermos estar felizes sobre a nuvem de algum sucesso espiritual, mas logo a seguir darmos um passe num vale, um passe de insucesso, e aí muitas vezes vem o desespero. Devido à posição estratégica dessa nação, dessa cidade chamada Ai, tal como acontecia com Jericó, o povo precisava de todas as formas vencer essa cidade, exercer o controle sobre este lugar. Era estratégico, fazia parte da estratégia do povo de Israel. Vencer Jericó, muito bem, venceram. E agora vencer a cidade de Ai. Mas alguma coisa não funcionou. Algo ruim, algo contaminou o povo, algo que é considerado numa palavra anátema. E nós vamos aprender qual é esse significado, o que significa. Mas segundo Josué capítulo 7, versículo 13, eles não poderiam reter aquilo que não serviria para aquela nação. Eles não poderiam reter. Veja só, após uma tremenda vitória sobre uma grande cidade, agora vem uma vergonhosa derrota, porque alguma coisa saiu fora. Foi escondido o fruto de um pecado, não foi confessado. Então, aquele pecado, aquele mal, aquela maldição, e aí sim, o primeiro significado dessa palavra anátema, uma maldição estava sobre o povo. No versículo 13 do capítulo 7, a ordem veio de Deus a Josué: levanta-te, reúne o povo e santifica-o, para que não caias mais diante dos teus inimigos, a ira do Senhor se afaste de ti. O que teria acontecido? Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, que durante a conquista de Jericó, a cidade anátema, amaldiçoada, vira entre os despojos uma linda capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, cobiçou, roubou e escondeu tudo debaixo da sua tenda. Veja só, esse ato, essa atitude fez com que a ira do Senhor se acendesse sobre Israel. Segundo o pensamento de Acã, ninguém tinha visto, e por isso brevemente ele poderia se ostentar pela sua riqueza. Um puro engano.
Deus vê e sabe todas as coisas. Não há nada oculto aos seus olhos. Ao seu tempo, tudo será revelado. A palavra anátema, esse é algo que foi amaldiçoado, a qual Acã cobiçou e colocou debaixo da sua tenda. Essa palavra anátema vem da palavra hebraica herem, uma coisa consagrada, uma proscrição. A forma verbal haram significa interditado, consagrado ou destruído totalmente. E esta é a palavra que se refere a estes objetos que Deus não toleraria, Deus não aceitaria. Então, entregar alguma coisa anátema, consagrar alguma coisa anátema, seria para a destruição do próprio povo. E foi isso que Acã cobiçou, foi isso que ele levou para dentro da sua própria tenda. Algo considerado anátema poderia significar pelo menos duas coisas. Primeiro, tudo que estivesse vivo deveria ser completamente destruído. Deus havia dado esta ordem. Aquele povo, o povo de Jericó, a qual eles venceram na batalha, porém Acã trouxe para dentro da família, dentro de Israel, algo anátema, algo que Deus não aceitou. Esse povo, o povo de Jericó, era um povo hostil, era um povo, irmãos, que estavam debaixo da ira de Deus. Por isso Deus deixou bem claro que nada e ninguém poderia ser poupado. Um segundo sentido para essa palavra anátema, que todos os objetos valiosos, tal como ouro, prata, deveriam ser dedicados à casa do Senhor. Era como se tudo que tivesse, todos os despojos deveriam ser consagrados ao Senhor. E Acã tomou a liberdade de roubar, pegar para si e para a sua família. Esse ato foi visto como um ato de desobediência. Constatamos que o Senhor considerou que todo o acampamento, todo Israel estava contaminado. Existia o pecado no acampamento. Deus não continuaria a abençoar a nação enquanto tal não fosse arrancado. Isto não significa que aquele fosse o único pecado e a restante nação se apresentaria sem falta. Porém, este pecado era de uma natureza tal, uma desobediência, que Deus vai usar as consequências desse pecado para ensinar o seu povo. Deus via a nação de Israel como uma unidade, um povo. E o que fez foi contado como pecado de toda a nação. O que Acã fez foi contado como pecado de toda a nação, uma vez que a vida coletiva de Israel é que está em jogo. Veja só, enquanto Deus está tratando com o seu povo, tudo aquilo que for cometido por uma pessoa acaba agravando a situação de todo o povo. Este comportamento de Acã ilustra bem claro a forma como muitas vezes nós queremos agir fora do contexto da igreja, achando que uma atitude individual não traria nenhum prejuízo para uma igreja, para um grupo, o que não é verdade. Vejam só, depois da morte de Acã, diz a Bíblia que ele foi sepultado no vale de Acor, o vale da perturbação.
embora o crime tenha sido cometido por uma só pessoa, toda a nação de Israel recebeu a consequência daquele pecado. Veja só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso, profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 15, 16. O apóstolo Paulo também viu esse mesmo princípio de solidariedade no meio do povo, numa ação da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 5, de 6 a 3, quando ele fala que o pecado não julgado contamina toda a comunidade. E ele termina ali no versículo 6 usando a seguinte expressão: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Toda a comunidade, toda a congregação sofre quando um de seus membros tem um comportamento, uma atitude pecaminosa. Então, a derrota da próxima batalha é certa. Por quê? Porque o pecado está no meio do povo. E a bênção do Senhor vai ser retirada. É isso que a gente vê em Josué 7, de 2 a 5. A derrota do exército de Israel em Ai é clara. Josué precisa saber o que está acontecendo. Um mal está no meio do povo, e esse mal é o pecado de Acã, que cobiçou, que roubou, que tirou utensílios de ouro e colocou debaixo da sua tenda. E nós precisamos entender, irmãos, que o pecado tem as suas consequências. Não há dúvidas de que Josué estava ansioso para avançar, conquistando mais território. O propósito de Israel era conseguir chegar e conquistar a terra prometida, mas estando um pouquinho acima da autoconfiança, aquela confiança demasiada no próprio exército, nas próprias forças, acabou tirando o olhar de Josué de uma coisa importante, que era muito importante: a santificação, a santidade. E Josué falhou quando ele precisava ter mais tempo com Deus e menos olhar a batalha. Precisava olhar mais para Deus. Ficaram ignorantes, não deram conhecimento em relação ao pecado que Acã cometera. Subestimaram a força de Ai. Ah não, é uma cidade pequenininha, não precisa ir todos os guerreiros. Subestimaram a força do seu próprio exército. Não, só um pouquinho vai ser suficiente. Deixaram de confiar apenas no Senhor. Quando Deus, depois, no capítulo 8, vai lhe dar ordens para avançar, aí ele vai começar a entender que a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Agora, quantas vezes nós não agimos assim também como Josué agiu? Irmãos, às vezes tem uma mentalidade, temos uma inclinação de ativismo, de fazer um monte de coisa, e deixamos às vezes de fazer o que é mais importante. Deixamos de reservar tempo para buscar a vontade de Deus. Recorremos aos nossos recursos, vestimos a nossa própria armadura. Não seria essa também uma atitude imprudente, irmãos? Quantas vezes nos tornamos insensíveis, não dando ouvidos à voz do Senhor, não buscando a direção do Senhor. E aí, irmãos, nós começamos a enfrentar fracassos, sim, insucessos.
No versículo 5 do capítulo 7 fala que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A derrota de Ai desmoralizou. Foi isso mesmo que aconteceu, irmãos. Eles ficaram desmoralizados, eles ficaram receiosos. Em vez de eles começarem a examinar suas próprias vidas para procurar entender o que é que estava dando errado, eles não olharam para si mesmos, não olharam para qual seria o problema, o que seria que está acontecendo para nós termos, Deus não ter nos dado essa vitória. Então é preciso, irmãos, ter uma visão mais globalizada, é preciso abrir mais os olhos, no sentido, irmãos, de entender o que está acontecendo. O próprio Josué também vai ficar desanimado. Você veja aí em Josué capítulo 7, a partir do versículo 6 até o 9. Então Josué rasgou seus vestidos, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças, e Josué disse: Senhor Jeová, por que fizeste passar este povo ao Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Olha só como que ele estava consternado. Josué estava consternado no sentido de que estava procurando resposta por que Deus havia permitido. Não é assim, irmãos. É preciso a gente entender o que está acontecendo. Um líder bem-sucedido é um homem que aprende que os seus fracassos não são decisivos na sua vida. Não, os fracassos são uma oportunidade de a gente aprender a ser mais realista e a estar mais preparado para compreender o que está acontecendo. Josué, obviamente, ficou aturdido, ficou consternado face à derrota, a catástrofe que foi. Mas, irmãos, prostrar-se diante apenas de si próprio, achar que Deus havia abandonado, não é a melhor solução. Esses sentimentos de derrota não traz nada de positivo, irmãos. Talvez muitas vezes nós caímos de joelhos e colocamos a nossa cabeça no meio das nossas pernas, choramos, aquele sentimento de autocomiseração, de depressão, ficamos inativos. Contudo, as respostas não vão remover a dor, não vão resolver o problema, e vão sim impedir que a gente cresça. Essa queixa de Josué, versículo 7, versículo 8, essa queixa que ele faz diante de Deus, descarregando todas as suas emoções, muitas vezes é o que nós fazemos também. Nós fazemos isso. Senhor Jeová, por que fizeste o seu povo passar por esse rio Jordão, para a gente cair nas mãos desse povo? Por quê? Por quê? A pergunta não é por quê, irmãos. A pergunta é: Deus, para quê? Para que nós fomos derrotados? O que devemos aprender? O que é que está acontecendo? Não podemos ficar colocando os olhos na derrota, porque nós não vamos encontrar o caminho da vitória. Às vezes estamos muito ocupados com os problemas, que não conseguimos focar as nossas mentes e olhar para o Senhor, irmãos. E é este ponto que parece que Josué estava enfrentando. O foco estava errado. Não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Não podemos desistir do nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Nada e ninguém pode nos afastar desse Deus, irmãos. Então, no versículo 7, ele vai afirmar: oxalá nos contentássemos com ficar além do Jordão. Olha, irmãos, como estreita era a visão dele nesse momento. Cheio de negativismo. Será que marchar para trás, olhar para trás, vai ser a solução, irmãos? Com certeza não será. Mas há uma segunda questão no versículo 8. Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos.
após a derrota, após a vitória, a tomada de Jericó, assim era o Senhor com Josué, diz o capítulo 7, versículo 8. A sua fama corria por toda a terra. Veja só, irmãos, aquele Deus que havia trabalhado fortemente na vida do seu povo, teria abandonado o seu povo? De forma alguma, irmãos. De forma alguma coisa estava errada e precisava ser corrigida. E no versículo 9, diz ali: ouvindo isso, todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome. Josué estava preocupado com o impacto que aquela derrota iria ter no meio das outras nações. Irmãos, o mundo nos observa e a forma com que nós lidamos com os nossos problemas, a forma com que nós lidamos muitas vezes com um fracasso, com uma derrota, a atitude que nós temos é vista por muita gente. E então, que farás ao teu grande nome? Versículo 9 ainda. Apesar de todos os medos, nós observamos aí que Josué tinha um caráter. Ele tinha amor pelo nome do Senhor. E agora ele está preocupado que vão ficar zombando do nome de Deus. Essa é a forma que ele está se dirigindo a Deus. Nada é alguma vez alcançado com a nossa face no pó e com os ossos postos apenas nos fracassos. Nada a gente alcança, irmãos. Nós precisamos sim confessar os nossos fracassos, as coisas que nos causaram. E a gente pode muito bem entender, nós conhecemos muitas vezes na palma da mão o que é que está nos fazendo perder. Nós conhecemos e nós precisamos sim confessar esses nossos erros, reconhecer que a vontade de Deus corresponde a tudo de bom na nossa vida e que a vontade de Deus é que nos levantemos e continuemos. Essa é a vontade de Deus. Embora, irmãos, parece ter havido uma falta de oração na questão de Josué procurar ao Senhor. Procurar ao Senhor para saber sobre como lidar com esse novo inimigo que estava à frente. Não houve essa busca, esse clamor. Então agora é hora de olhar para trás e falar: agora eu sei por que não deu certo. Porque faltou o mais importante. Faltou eu buscar a orientação do meu Deus. Por isso no versículo 10 do capítulo 7, o Senhor diz a Josué: levanta-te. Por que você está prostrado? Veja só, levanta-te. Por que você está prostrado? Tudo que está acontecendo é porque algo precisa ser corrigido. E aí Deus vai dar as orientações no capítulo 7, versículo 10 até o 15. Ele vai dizer claramente, irmãos, Deus não passa a mão, Deus vai direto no assunto. No versículo 11 ele fala: Israel pecou. Deus vai direto na ferida, Deus vai direto na veia, e Deus vai mandar dizer para Josué o que é que tem que ser feito. Tem que ser tirado, tem que ser eliminado esse mal que está sobre o povo. Isso é a causa do fracasso. Israel pecou, transgrediram o meu pacto que eu lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram dissimulando, esconderam-no entre as suas bagagens. No versículo 11 do capítulo 7, Israel pecou, transgrediram, tomaram do anátema e dissimulando, esconderam entre a sua bagagem. Veja aí, irmãos, Deus está dizendo claramente, Deus está mostrando. Não tem como esconder, não tem como ficar oculto, e as consequências serão trágicas. A derrota foi trágica, foi vergonhosa, mas as consequências serão piores ainda, irmãos. Porque toda a família de Acã, juntamente com Acã, vai ser pago o preço, vão ser punidos. E a gente vê isso. Acã foi descoberto que tudo caiu sobre a família dele. Foi descoberto. Eles fizeram lá uma espécie
de lançar sortes. Eles se utilizaram de uma ferramenta que os judeus usavam, que era lançar o Urim, Turim, lançar sortes para saber quem é que tinha provocado aquele pecado. E não tem como fugir. Foi descoberto em Josué 7, 20 e 21. Ficou muito claro o que aconteceu. Cobiçou. Lembra do pecado de Eva? Lá no Gênesis capítulo 3, versículo 6. Cobiçou. Lembra do pecado de Davi? 2 Samuel capítulo 11. Cobiçou. Veja, irmãos, a cobiça, o olhar desejoso, o olhar querendo, a carne, foi isso que levou ao pecado. Não adianta, irmãos. A morte, a punição veio sobre toda a família de Acã. E não tem remédio. O único remédio era esse. Era que toda a família pagasse por aquele erro. Aí sim, ao remover o pecado, ao remover o mal dentre a nação de Israel, os caminhos para a vitória estariam abertos. É isso que nós aprendemos nesse primeiro estudo. A derrota do povo, as suas razões, bem como as suas consequências. Agora nós vamos para o segundo estudo, o outro lado da derrota que acabamos de aprender para a vitória. E por quê? Porque Deus é o mesmo, o povo é o mesmo, o inimigo é o mesmo, mas a atitude vai ser diferente, a santidade vai ser diferente, o temor vai ser diferente, a fé vai ser diferente, a estratégia vai ser diferente. Se antes não havia confiança em oração, agora vai. E agora vai vir a vitória, porque o nosso Deus promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Eu aguardo você no segundo estudo, da derrota para a vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá, um forte abraço.